Vocês sabem o que é empoderamento? Muita gente fala sobre empoderar, mas o que vem a ser isso? A semana passada, quando eu abordei o tema desnutrição, um direito humano, eu mencionei que iria discutir sobre empoderamento. E por quê? Bem, a história do empoderamento, na verdade, chega à área da saúde de uma forma até tardia, porque Paulo Freire, nosso brilhante e inesquecível educador, filósofo também, já dizia que empoderar era um ato de educar. E sem dúvida nenhuma, empoderar significa dar conhecimento ao outro, ensinar o outro. Empoderar é tanto um processo como um resultado. E por que empoderar é tanto um processo como um resultado? Processo porque é o ato de educar e resultado porque a partir do momento que eu ensino, eu crio uma consciência sobre determinado assunto, eu vou trazer melhores resultados. E assim é na vida. Aliás, infelizmente, em países de terceiro mundo ou dominados por ditadura, não interessa empoderar as pessoas, porque isso significa questionar. Muito bem, não vou discutir sobre esse assunto, até porque não sou especialista em política, nem em sociologia e tampouco em antropologia. Mas o certo é que esse conceito tão brilhantemente discutido por Paulo Freire chegou à área da saúde há alguns anos. Não propriamente dito a prática de todos os meus colegas médicos, mas sem dúvida alguma, em distintas áreas da medicina, isso já é praticado. E vejamos em quais áreas. Vocês conseguem imaginar em que áreas isso poderá ocorrer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém se lembrou? Então eu vou dizer. Outubro Rosa. Consciência do câncer de mama. Há campanhas promovidas, inclusive, pelo Ministério da Saúde, para que as mulheres aprendam a importância de conhecerem o seu próprio corpo, fazerem o autoexame e, com isso, serem capazes de precocemente identificar alterações nas mamas. Isso é um ato de empoderar. Assim como é quando falamos sobre a boa nutrição, a boa alimentação e ensinamos as pessoas sem modismos, sem firulas, como eu gosto de mencionar, o que é uma alimentação saudável, simples, objetiva, para atingir as necessidades básicas de um indivíduo. Isso é empoderar, é ensinar, é educar. E por que é tão importante falarmos desse assunto quando abordamos a terapia nutricional e, particularmente, a desnutrição, como eu mencionei na nossa conversa da semana passada? Se a desnutrição é a síndrome mais prevalente nos hospitais, e eu mencionei que está associada à doença, mas que perder peso, não ter vontade de comer, não comer, ainda que associado à doença, não necessariamente é benéfico, pelo contrário, é muito ruim e leva a um estado de deficiência de vários órgãos e tecidos, com alterações múltiplas em todos os órgãos, mas um dos mais afetados é o sistema imunológico, deixando o indivíduo em maior risco para infecções. Eu preciso educar o outro sobre como evitar, minimizar e tratar uma situação dessas. Esta semana, em particular, uma reportagem que esteve na mídia brasileira me incomodou muito. Uma criança Yanomami morreu de desnutrição. Tinha 1 ano e pesava 3 quilos. Quando eu li essa notícia, eu fiquei extremamente incomodada, primeiro, pela situação, mas segundo, também pelo sensacionalismo que foi criado e de uma forma equivocada. Precisamos chamar a atenção para o problema, mas a criança não partiu, não morreu, porque demoraram mais de 24 horas a transferi-la para um hospital para ser tratada. Essa criança vem morrendo ao longo desse 1 ano de vida.
Coincidentemente, semana passada, eu ganhei mais uma neta. Ana chegou ao mundo depois de 40 semanas, parto normal, normalíssimo, pesando 3,1 kg. Uma recém-nascida. Essa criança, esse índiozinho Yanomami, morreu com 1 ano, pesando 3 quilos. A imagem eu não quis nem ver, porque essa ideia do que corporalmente essa criança estava ali representada me doeu no meu coração. Por quê? Porque essa criança veio morrendo ao longo desse primeiro ano de vida. Como ela, certamente outras na mesma aldeia ou em aldeias similares de outros índios, assim como pelo sertão do nosso Brasil, isso não é tão infrequente. Dói no meu coração? Dói, porque isso é prevenível. E eu preciso empoderar as pessoas, eu preciso ensiná-las que não dá para viver sem alimento. Quais foram as razões? Não vou discutir nem a política, nem o que está por detrás disso aí. Mas sem dúvida nenhuma, onde que há ainda mais uma falha nesse processo é talvez na falta do atendimento ao longo desse primeiro ano de vida. Por isso é importante empoderar, ensinar, educar as pessoas. Paulo Freire dizia que educar significa dar a liberdade. Eu tenho que compartilhar dessa ideia. Educar é ensinar a pessoa a perguntar por quê. As palavras são talvez a arma mais forte que nós tenhamos, mas nós só temos essas palavras se soubermos por quê. Ao empoderarmos, damos a possibilidade desse indivíduo participar das escolhas. E no caso do paciente, do doente, damos ao indivíduo a possibilidade de conhecer como ele pode ser copartícipe no tratamento. Empoderar o paciente. Há experiências, por exemplo, bem demonstradas e bem estudadas. Sabem com qual grupo de indivíduos? Os diabéticos. Empoderar não significa dizer faça isso, tome este remédio. Não, isso não é empoderar. Muitos colegas acham que empoderar o paciente é usar uma linguagem sofisticada e dar uma ordem. Não, empoderar é compartilhar de uma forma objetiva e simples, de tal sorte que o indivíduo entenda o cenário e possa compreender como a participação dele ou dela nesse processo do tratamento é fundamental. Querem um outro exemplo? O paciente vai ser operado. O que esse indivíduo deverá saber? Olha, ele precisa saber que é importante fazer atividade física, não ficar parado, que é importante interromper tabagismo pelo menos 8 semanas antes. Se ele vai conseguir ou não é outros 500, mas como profissional eu devo indicar isso. Que é importante eu conhecer que medicamentos que está a usar, inclusive aqueles chamados naturais, para evitar interação medicamento-medicamento. Afinal de contas, porque é natural não significa que é inócuo. Maconha é natural e não é inócua, pelo contrário, causa vários danos. Eu preciso, inclusive, considerar se eu não vou usar imunonutrição. Uai, o que é isso, imunonutrição? Tema para uma próxima conversa. Então, quando um paciente vai ser operado, principalmente submetido a uma grande operação, deve ser empoderado. Ele deve saber como ser partícipe desse processo. E no pós-operatório, saber que ter dor é parte do processo, mas não necessariamente salutar. Que existem maneiras que eu posso, como profissional de saúde, controlar essa dor, ainda que esperada. Mas ter dor, inclusive, interfere no processo de cicatrização. Então, o paciente precisa conhecer as nuances relacionadas ao tratamento. Isso é empoderar, é compartilhar conhecimento, dando exemplos, dando condutas
e orientando o paciente e seus familiares neste processo. Empoderar, volto a repetir, não é ser paternalista. E por que nós, profissionais médicos, devemos fazer isso? Porque os pacientes nos ouvem. Infelizmente, mais do que até os outros profissionais de saúde, ainda que não devesse ser assim, já que cada um domina a sua área. Não vou discutir a interdisciplinaridade aqui neste momento, mas nós, como profissionais médicos, temos a obrigação de empoderar nossos doentes de uma forma simples, objetiva, facilitando a vida desses indivíduos no processo da doença. Até a próxima semana!